O anime começa com o nosso prota Kira, que tá chorando ao lembrar da morte da sua mãe e do seu pai. A sua amiga, para confortá-lo, lhe dá um abraço. Ela sabe que é difícil estar sozinho, mas quer que ele fique mais calmo. Ele, porém, gostaria que ela não se preocupasse. Nisso, a guria promete que não vai a lugar nenhum, até que tudo esteja bem, garantindo que todos cuidarão dele e que nunca ele ficará sozinho. Fala, meu mano, antes de começar o resumo, eu tenho um recado especial e muito importante pra te dar, mano. Eu passei 3 meses criando um projeto de passar 100 dias em um jogo chamado Valheim. Para isso eu criei um canal secundário e hoje eu postei o primeiro vídeo lá, mano. Deu muito trabalho para fazer esse vídeo, então se você gosta de um conteúdo de jogos, eu o convido a assistir esse meu conteúdo, mano. Demorou muito para fazer e eu fiz com todo o meu carinho e amor, porque eu simplesmente queria muito fazer esse projeto. Tamo junto e o link vai estar na descrição. Logo então somos levados a 9 anos do futuro, onde a IA está muito avançada. Uma organização sem fins lucrativos conhecida como Associação das Vítimas da IA coletou assinaturas em uma petição e vai enviar para o governo a chamada de limitação da aplicação da tecnologia de IA. Além disso, mais de 50 mil pessoas participaram de protestos em Chiyoda, o que justificou a presença da polícia na cidade. A cena então muda para as pessoas que foram demitidas de seus empregos por não saberem usar IA. Muitas estão estressadas pelo fato de criminosos que a utilizam não serem pegos de forma alguma. Em seguida, a cena foca para a Toa, que pergunta sobre o que pensam da IA. A própria IA então responde que é capaz de localizar, analisar e organizar dados autonomamente, de acordo com a sua configuração. No entanto, as pessoas dizem que ela não possui o conceito de alma ou espírito, mas no fim das contas, as almas humanas não passam de sinais elétricos produzidos pelos órgãos. Enquanto isso, o nosso prota Kira tá no seu quarto sonhando com a sua melhor amiga, agarrado a um travesseiro. De repente, o despertador toca e ele se levanta, e ao olhar para o celular ele vê a foto de Toa e continua fantasiando com ela o tempo todo. Depois de acordar então, estranha o sonho que teve, mas logo começa a se vestir para ir ao colégio. O Akira então pergunta a Suya se há alguma notícia interessante, e ela mostra uma reportagem sobre Toa, destacando que aos 19 anos ela já se tornou um prodígio, assunto em todos os fóruns. Nisso, ao sair do quarto, o Akira toma um café com o seu pai adotivo, quando de repente a Toa aparece visivelmente cansada. Ela acha legal o fato do garoto ir à escola, mas o Akira comenta que ela também deveria frequentar como qualquer pessoa normal. A Toa, no entanto, não vê sentido em aprender algo que ela já domina. Pra essa guria aí, pular as séries e se formar cedo é a escolha lógica. A narrativa então explica que já fazem mais de 10 anos desde que o Akira foi acolhido, e a Toa acredita que seria bom preparar uma surpresa para confortá-lo. Logo conhecemos mais sobre ela, um gênio mundialmente reconhecido como a singularidade de uma mulher só. Com apenas 18 anos já possui vários doutorados, administra uma empresa e atua como consultora de pesquisas. Em quase todas as tecnologias atuais, a Toa teve um papel importante. O Akira, por sua vez, sabe que para ser digno dela, ele precisa deixar de ser apenas família e se tornar namorado, mas se pergunta como ele vai conseguir isso. Nisso, relembramos o passado do nosso prota. Aos 7 anos, ele perdeu os pais em um acidente. Como eles estavam afastados de suas famílias, o garoto ficou completamente sozinho. Foi então que o grande amigo do seu pai, Kazuya Omagi, o acolheu. Graças a Kazuya e a Toa, o Akira foi salvo e encontrou uma nova família. Mesmo assim, ele não quer ser visto para sempre como um irmãozinho. A cena então corta para a Toa, que está prestes a construir a maior ponte do mundo, graças à IA que desenvolveu. Após uma reunião, ela decide escolher um presente pro Akira, mas não sabe o que vai comprar. Ao ver as fotos dele, percebe o quanto o garoto amadureceu e desliga a IA para refletir. Nesse momento, o nosso prota aparece. Ele oferece o jantar e ela acha que a comida está deliciosa. Ao se sentarem, a Toa pergunta se ele gostaria de algo em especial, mas o Akira responde que dessa vez é a vez dele de cozinhar. Nisso, ele diz ter uma receita que está ansioso para testar. A Toa então gostaria de preparar algo para ele, mas o garoto não permite, deixando-a levemente decepcionada. Enquanto conversam no sofá, uma notícia ruim surge sobre a empreitada dos androides. Diversos países e grupos interessados pedem a interrupção do desenvolvimento. Na televisão, um padre afirma que não permitirá a criação de androides, os considerando uma ameaça intolerável. Para ele, androides equipados com IA altamente avançada, nos quais a mente e o corpo coexistem, são perigosamente semelhantes aos humanos. A Toa sente que algo estranho está acontecendo, e o seu pai já desconfiava de conspirações dos bastidores. Ela se pergunta o que pode fazer, ciente de que se conseguirem algo tão drástico, o seu trabalho será duramente afetado.
afetado. Nisso, o pai alerta, dizendo que no pior dos casos, a sua pesquisa será engavetada. O Akira torce para que isso não aconteça. Para a Toa, os androides são invenções que trazem alegria a muitas pessoas, e ela não entende o motivo da rejeição. O seu pai então pede calma e promete contratar analistas e funcionários para investigar. O nosso prota sabe que nesse momento ele não pode ajudar diretamente, então no quarto ele pergunta a sua IA a probabilidade de cancelarem o projeto de Toa, e a resposta é 82%. O que levaria 5 anos para ser feito poderá ser concluído em 20. Logo, o pai de Toa aparece e pede que o Akira mantenha ela calma e seja o apoio em que ela possa confiar. O Akira então decide estudar todos os dias, mesmo sabendo que as suas chances são mínimas. O seu objetivo é manter o ânimo de Toa, tentando diferentes formas de incentivá-la. Mais tarde, o pai explica que as chances de reverter a situação são mínimas, pois as empresas rivais também votaram contra, alegando que o projeto ia contra os princípios da igreja, e isso enfraqueceu ainda mais a posição da garota. Algum tempo depois, o Akira a convida para ir ao zoológico. A Toa, que está deitada na cama, questiona sua IA se o que está acontecendo é realmente justo, e a IA aconselha a manter a calma e sugere que esse é o momento certo para falar de seus sentimentos. Nisso, a garota sai correndo para escolher uma roupa, e no dia seguinte eles se divertem bastante no zoológico, assistem um filme e no final o Akira leva até uma casa de massagem, onde ela se sente muito bem. Mais tarde eles se encontram para conversar, e o nosso prota envergonhado entrega um presente que ele mesmo fez usando tecnologias de androides, e a Toa fica muito feliz. Nisso ele confessa que estuda sua IA o tempo todo para poder ajudá-la, e isso a emociona. O Akira não quer ser para sempre visto como o irmãozinho dela. A Toa fica corada, mas muda de assunto, elogiando o cachorrinho que ele fez. O Akira percebe a mudança, mas decide não insistir. Na volta para casa, a Toa pergunta se ele gostaria de caminhar um pouco, e durante o passeio ela lembra que no dia seguinte eles completam 10 anos desde que passaram a morar juntos. O assunto porém não se estende, e mais tarde a Toa entrega ao Akira um presente, um álbum 3D. Ao ver as fotos ele fica muito feliz, mas ela acaba ficando preocupada com o assunto anterior e decide retomá-lo. Sempre quis que eles não fossem apenas irmãos, mas algo a mais do que isso. Durante esses 10 anos, Akira foi a pessoa que a fez seguir em frente. Todo esse tempo tentou se convencer de que ele era apenas o seu irmãozinho, mas cada vez que o observa, percebe o quanto ele se torna mais alto e másculo, e já não consegue vê-lo somente como irmão. Logo depois, o nosso prota se declara, dizendo que a ama e quer se casar com ela. A Toa, porém, pede calma, já que eles são muito jovens, e diz que o melhor é começarem como namorados. No dia seguinte, o Akira chega em casa sendo a pessoa mais feliz do mundo. O seu pai lhe dá os parabéns, mas ele sabe que agora o maior desafio começa. Nisso, anos se passam, até que Toa decide esclarecer tudo sobre os androides. Do lado de fora, diversas pessoas protestam contra eles, mas ela resolve realizar uma coletiva para responder às perguntas e preocupações de todos. O projeto LC é um plano para atualizar a humanidade, ao incorporar um dispositivo de IA dentro do corpo. Utilizando a tecnologia cibernética, cada pessoa poderia acessar a IA em tempo real, 24 horas por dia. Uma rede conectada estaria sempre disponível para oferecer apoio, mas tornar isso possível contam com a colaboração das maiores mentes de cada área. Ela admite que alguns ainda podem ter receio em relação aos procedimentos cibernéticos, mas garante que não há motivo para preocupação, prometendo dar mais detalhes sobre a segurança em instantes. De repente, um garoto surge no palco, apontando uma arma para Toa e acusando-a de ser uma traidora da humanidade, alguém que desafia a vontade de Deus repetidamente. Ele exige que ela peça perdão e morra. Nesse momento, o nosso prota se coloca à frente e consegue impedir que ela seja baleada. Mesmo caído, o agressor atira 2 vezes contra Toa, mas os disparos acabam atingindo o Akira no chão. Ele pede desculpas por tudo o que aconteceu. Ao desmaiar, ele desperta como veio ao mundo, e ao olhar ao redor, percebe que o mundo está em ruínas. Enquanto uma garota encapuzada observa o Akira de longe, o garoto começou a pensar que tudo aquilo não passava de um sonho. Mas quando uma pedra caiu do nada e acertou a sua cabeça, ele percebeu que a situação era bem mais real do que gostaria. No meio dessa confusão, apareceu um homem acompanhado da filha. Eles falavam uma língua estranha e usavam roupas que Akira nunca tinha visto na vida. O mais esquisito era que pareciam felizes em vê-lo. Logo depois disso, o Akira desmaiou. O homem o levou direto para uma carroça puxada por bois, e mais
Mais tarde, o garoto recobrou os sentidos. Ainda meio desnorteado, ele agradeceu pela ajuda, mas insistiu que devia haver algum engano, já que seu nome era Akiri-ime, não Yagami. O motorista, porém, o chamou de Lord Akira e se apresentou como Ea, chefe da vila que ficava logo adiante. A garotinha era sua filha. Curioso, o Akira perguntou quem era esse tal de sábio. O Ea explicou que se tratava de uma divindade venerada pelo povo, consagrada justamente naquelas ruínas, e que concedia conhecimento infinito aos seus seguidores. Segundo ele, Akira estava adormecida ali desde muito antes do seu próprio nascimento, e a vila tinha a missão de proteger o local sagrado. O Ea admitiu que nunca pensou que o sábio fosse acordar de novo. Olhando em volta para a destruição, o Akira se perguntou se aquela cidade tinha passado por uma guerra. De repente, flashes de memória surgiram em sua mente. Ele se lembrou de Tuasa, mas ainda estava longe de entender o que realmente tinha acontecido. O Ea então comentou que logo chegariam à vila de Hakodate, um nome que soou familiar para o Akira. Pouco tempo depois, o Ea surpreendeu a esposa ao chegar em casa com ninguém menos que o grande sábio em carne e osso. Quando o Akira acordou novamente, a mulher anunciou animada que a casa deles poderia ser a sua morada temporária. Mais tarde, durante uma refeição com a família e alguns convidados, o garoto contou sobre as tecnologias avançadas da sua época, que ele chamou de Era Comum, de muito tempo atrás. O casal mal conseguia acreditar que a civilização já tinha chegado tão longe. Então Akira perguntou quanto tempo tinha ficado dormindo. O Ea admitiu que não fazia ideia. Como simples aldeões, não tinham acesso a registros históricos. Alguns homens comentaram que ter o sábio por perto era como possuir uma relíquia e que precisavam avisar Olê, um instituto que governava o mundo. Assustado, o Akira perguntou o que tinha acontecido com o seu país, o Japão. O Ea estranhou o nome, dizendo que era assim que o sábio chamava aquela região antigamente, mas explicou que a Oli havia dissolvido todos os governos nacionais. Agora não existiam mais países, apenas a paz mundial permanente. Impacientes, os homens insistiram que o Ea notificasse imediatamente o retorno do sábio. Caso contrário, a vila inteira correria perigo. Se falhassem, a Oli faria deles um exemplo. Irritada, a esposa de Ea interveio, dizendo que Akira tinha acabado de despertar e ainda nem entendia a situação. Eles podiam pelo menos dar um tempo para o garoto se situar antes de avisar a Oli. Naquela noite, Akira ficou com a cama de Idai, que foi dormir no chão. Mesmo cansado, ele não conseguia fechar os olhos. A lembrança da refeição deliciosa ainda lhe vinha à mente, mas o sono não chegava. Inquieto, ele saiu para a varanda do segundo andar e ficou encarando o céu estrelado, supondo que fosse o verão. Ele observou as pequenas vilas espalhadas pelos horizontes, mas mesmo com a vista ampla, ainda sentia que tudo era um sonho prestes a acabar. Enquanto isso, a garota encapuzada continuava vigiando de longe. Ela viu um homem sair à noite e partir a cavalo. Ao amanhecer, o Akira lavou o rosto na água do poço, decidido a encarar a realidade. Resolveu então pedir ajuda a Idai quando a viu se aproximando. Na cena seguinte, os dois aparecem no mercado da vila, onde a família da garota costuma fazer compras. Observando os costumes locais, o Akira pensou que aquela sociedade lembrava algo como o século XVIII do seu mundo, já que até usavam uma moeda com o valor garantido por uma autoridade. Perguntou então à baixinha se havia alguma biblioteca por perto, porque precisava aprender mais sobre aquela civilização. Quando seguiam para lá, a misteriosa garota encapuzada comprava acessórios em uma barraca, sempre mantendo o rosto oculto. Ao chegar, o Akira percebeu que nenhum dos livros continha informações relevantes, principalmente sobre a Oli, o que fez ele pensar que certos conteúdos eram censurados. Então perguntou se havia alguma forma de encontrar os líderes da instituição. Ao ouvir isso, Idai explodiu de raiva, saiu correndo da escola e começou a xingar aqueles que odiava tanto, dizendo que eram arrogantes e só resolviam as coisas na base da violência. Mesmo assim, explicou que eles não estavam na vila. Mais adiante, o Akira se deparou com uma celebração que parecia um casamento, mas só tinha mulheres presentes. Idai não sabia o que era um casamento, então explicou que aquilo era um ALC, quando as pessoas que se amam fazem um voto e viram seladores. Confuso, o Akira perguntou se aquilo era casamento entre mulheres, mas a garota não fazia ideia do que ele queria dizer. Para ela, a ALC não tinha nada a ver com ser homem ou mulher, podia ser qualquer combinação, homem e mulher, duas mulheres, dois homens, quatro pessoas e por aí vai. Akira comentou que lembrava bastante o casamento do seu mundo, onde duas pessoas fazem um voto e passam a vida juntas. Idai achou engraçado que ele falasse apenas de duas pessoas, já que na ALC podiam ser várias, mas também explicou que não podia ser gente demais, senão a Oli aparecia para acabar com a festa. Cansado da intromissão da Oli em tudo, o Akira concluiu que o ALC era basicamente uma promessa de convivência em grupo. A garotinha confirmou, explicando que em sua casa
o ALC tinha sido feito por seu pai, Papa Vash, e a sua mãe, um grupo de 3. Logo depois puxou o amigo para outro lugar. Na cena seguinte, flashbacks. Ano de 2038. Akira conversava com a Toasa sobre o projeto ALC, que prometia dar um upgrade nos humanos, mas Toasa ainda não tinha conseguido investidores para o plano, e foi nesse dia que Akira deu um passo importante em sua relação com Toasa. Apresentou a ela um anel de aniversário. Ela pediu apenas que ele parasse de chamá-la de irmã mais velha. De volta ao presente e sentada com Idai no mercado, o Akira não conseguia parar de pensar no choque cultural do ALC e em como era diferente do casamento que conhecia. Só parou de viajar quando cumprimentou Taberna, que chegou carregando o bebê. Ela pediu ajuda, levando-o até um veículo que tinha quebrado no terremoto. Akira percebeu que a válvula de admissão estava torta, e para a surpresa de geral, ele conseguiu consertar o carro e fazê-lo funcionar de novo. Mas a alegria do povo, no entanto, acabou rapidamente com a chegada dos emissários Kanéis. Envergonhado, o parceiro de Uea delatou que o sábio estava ali, apontando direto para o Akira. Um dos brutamontes de mais de 2 metros se aproximou, avaliando o garoto de cima a baixo. Quando perguntou quem era, ele se apresentou como Percursos Kanéis, emissário geral do Distrito Norte H427, mas que podiam chamá-lo de todo-poderoso comissário Canis. Agarrando o Akira, disse que ele não passava de uma relíquia arqueológica desenterrada de forma imprópria. Então apertou a cabeça do moleque com a mão. Uea tentou interceder, mas Canis não quis saber e, usando uma arma presa ao punho, atirou na perna de Uea e ordenou que seus guardas prendessem o pai e a filha para testemunhar. Mesmo explicando que pretendia relatar tudo quando as coisas se acalmassem, Uea não o convenceu. O comissário sacou a sua lâmina elétrica e aplicou um choque brutal no ferimento aberto, fazendo o Akira estremecer com a dor alheia. A risada demoníaca do homem ecoou como um presságio sombrio. Depois de dominar a situação, Kani jogou Akira, Uea e Idai numa cela acoplada a um trem, como se fosse um vagão. O garoto se sentia culpado por tudo, enquanto Uea, mesmo ferido, tentou tranquilizá-lo. Ao chegar ao destino, o comissário ordenou que levassem os 2 aldeões e deixassem apenas a relíquia, já que logo daria fim a eles. Para completar, mandou os soldados de volta à Vila Hakodate, para eliminar todos os camponeses que soubessem da existência do sábio. Quando apontou a arma para a cabeça de Idai, a garota encapuzada surgiu, destruindo a cela de Akira com uma espada feita de pura matéria luminosa, parecendo um sabre de luz. Com velocidade impressionante, derrubou Canis e o chutou para longe como se fosse uma bola. Furioso, o homem mandou seus soldados atirarem, mas a guerreira ativou um escudo que rebateu as balas de volta, matando todos. Em seguida, eliminou cada inimigo ao redor com cortes letais. Tentando fugir, Canis se perguntou quem diabos era aquela mulher. Ela desprezou a covardia do oficial, que jogava seus homens para morrerem em seu lugar. Nesse instante, um soldado tentou atingi-la, mas Akira arremessou um pedaço de ferro e o impediu. O comissário então agarrou uma metralhadora pesada do trem e abriu fogo contra ela, certo de que ninguém poderia escapar de um calibre daqueles. Mas a misteriosa figura mostrou estar em outro nível. Revelou uma arma escondida em seu corpo e disparou contra ele, desintegrando Canis de forma brutal. O tiro foi tão poderoso que atingiu uma montanha ao fundo que explodiu com tudo. Com a ameaça eliminada, a heroína revelou ser uma androide chamada Yugir, mas ao ver o seu rosto, o Akira jurou que estava diante de Toasa. Para deixar tudo ainda mais estranho, Yugir declarou que os dois deveriam se casar. Naquele momento, o nosso prota pergunta se ela é a Toasa, mas a garota nega e se apresenta como Yuguri. Ela ainda solta, sem rodeios, que os dois deveriam se casar e compartilhar um pouco de intimidade, deixando ele completamente sem chão. O Akira tenta disfarçar, dizendo que aquilo foi rápido demais, mas Yaguri mostra logo uma gravação em que o nosso prota prometia fazer tudo o que ela pedisse, e o encara com um sorriso confiante, porque sabia exatamente o que estava fazendo. Logo depois, ela mostra o anel, e o Akira fica chocado ao perceber que é o mesmo que havia dado a Toasa. Era estranho, mas tudo indicava que ela o conhecia. A Yaguri, porém, responde friamente que essa informação é confidencial, o que deixa ainda mais intrigado, principalmente porque até os gestos dela lembravam a Toasa. Enquanto isso, Eri, com lágrimas nos olhos, aponta para o pai, e o Akira diz que por enquanto o mais importante é cuidar do ferimento dela. Algumas horas depois, todos voltam para a aldeia. O informante, claramente arrependido, pede desculpas, assumindo totalmente a culpa. O Akira, compreensivo, diz que entende as suas razões, afinal ele só queria salvar a aldeia, e garante que não o culpará por nada. Explica também que o inimigo estava atrás dele e que seria melhor partir para não atrair mais problemas para o grupo. Logo depois, ele se despede de todos, dizendo que espera reencontrá-los um dia para conversar sobre como o mundo era antes. Quando Akira pergunta se a Yaguri pretende seguir
persegui-lo o tempo todo, ela responde que ele ainda não respondeu o seu pedido de casamento. Ele tenta argumentar que não pode se casar com alguém que mal conhece, mas ela apenas sorri e diz que então ele deveria começar a conhecê-la. O Akira concorda, mas a alerta para não fazer nada muito fora da linha e decide ir até o local onde ela havia despertado para investigar. Sabendo que ela é uma androide, ele pede para que ela revele o que sabe, mas Yaguri se recusa, dizendo que essas informações são sigilosas e que se ele quiser acesso a elas, ele vai ter que se casar com ela. Pouco tempo depois, eles chegam a um laboratório abandonado. O Akira logo se arrepende de ter ido à noite, já que mal dava para ver alguma coisa. De repente, Yaguri o empurra para um canto, tampa sua boca e pede de silêncio. Ela ativa um modo de camuflagem, porque outro androide aparece destruindo parte do lugar. Nesse momento, ela reconhece Jakubo, que também surge ali e começa a vasculhar o ambiente com sensores de presença. O Akira fica surpreso ao perceber que os dois androides têm o mesmo rosto da Yaguri. De repente, um deles acerta um golpe nos escombros onde a Iri estava escondida, assustando o Akira, enquanto Yaguri pede para que ele não se mova. Os androides questionam o que ela está fazendo ali e se sabe algo sobre a morte do comissário. Ela diz que sabe, mas não pode revelar quem foi, porque essa pessoa salvou a sua vida. Também afirma não saber onde ela está agora. Percebendo que ela fala a verdade, as duas androides se irritam por não conseguirem o que queriam e vão embora. Logo depois, o Akira se aproxima de Iri e pergunta a ela o que ela fazia ali. A garota explica que veio entregar um relógio que encontrou naquele lugar. Ao abri-lo, o Akira descobre uma mensagem de despedida de Toasa, agradecendo por tudo e dizendo que ele sempre seria o amor da vida dela, mas que havia cometido muitos erros e seria melhor que ele nunca mais a procurasse. A gravação termina de forma triste e o nosso prota sente o coração apertar. Ele comenta impressionado que aquela mensagem tinha sido deixada há 200 anos atrás, o que significava que a Toasa provavelmente já havia morrido de velhice. Mesmo assim, ele não perde a esperança e decide procurá-la, começando por Tóquio, onde os dois moravam. A Yaguri, empolgada, diz que vai acompanhá-lo na saúde e na doença, fazendo Akira suspirar e dizer que não planejava se casar tão cedo. Ainda assim, ele sente que pode confiar nela e decide seguir viagem. Naquela noite, ele pergunta quem eram aquelas garotas que apareceram no laboratório. Yaguri explica que eram capitãs das Brigadas Especiais de OEL, uma organização que controla toda a tecnologia e está atrás dela, mas que não pode revelar mais nada. Curioso, o Akira pergunta por que ela quer tanto se casar com ele, já que ele havia sido noivo de outra, mas Yaguri responde com naturalidade que ele não é casado, então portanto ela tinha chance de fazê-lo amá-la ainda mais do que amou a Toasa. Com um olhar determinado, ela se aproxima, o abraça e diz que pode fazê-lo feliz. Afinal, mesmo sendo um androide, foi projetada para atender qualquer necessidade humana. Hoje comeremos O Akira, completamente sem graça, pede para que ela pare e ela ri, notando que ele a chamou pelo nome. No dia seguinte, eles se despedem de Iri e seguem juntos. Chegam ao porto e conseguem embarcar em um pequeno barco rumo à próxima cidade. Durante a viagem, conversam com um barqueiro, que pergunta para onde vão. O Akira responde que eles vão para Tóquio. Nisso, ao chegarem à cidade seguinte, o Akira percebe que tudo mudou desde a última vez que esteve ali. Caminhando pelas ruas, ele acaba esbarrando em uma garota e derrubando seus pertences, inclusive um pincel que quebra ao cair. Sentindo-se culpado, ele promete comprar outro. Enquanto isso, Yaguri observa os objetos da moça e se surpreende ao ver um livro em suas mãos. A garota se apresenta como Amuro e diz que aquele é seu livro favorito. Pouco depois, o Akira volta com um novo pincel, mas se surpreende quando o vendedor devolve o troco a mais. O dono da loja percebe o erro e fica uma fera, acusando o Akira de ter se aproveitado da situação. Irritado, ele o empurra e reclama que o item vendido era um headgear e em péssimo estado. A Yaguri age rápido e puxa o Akira dali antes que a confusão piore. Curioso, ele pergunta o que significa headgear e ela explica que são humanos que perderam seus direitos, pessoas que a organização de OEL transforma em trabalhadores controlados por chips, geralmente criminosos ou endividados, em troca de abrigo e comida. O Akira fica em choque e Yaguri comenta que ele tem um coração muito bondoso, mas que deve evitar se meter em qualquer coisa relacionada a OEL. Mesmo assim, ele entrega um novo pincel a Amuro, que agradece e pergunta para onde eles estão indo. O Akira responde que pretende chegar ao Monte Orochi. A garota se espanta e avisa que há vários postos de controle da OEL no caminho, mas oferece ajuda, dizendo que conhece uma rota alternativa onde não seriam interceptados. Assim, o grupo segue por trilhas estreitas, enquanto Amuro desenha no caderno, algo que impressiona o Akira, já que ela consegue fazer isso mesmo andando. Durante a caminhada, a Yaguri percebe algo estranho nas costas da garota, um código gravado na pele. Horas depois,
depois eles param para comer e o Akira agradece a refeição, elogiando a precisão de Ayaguri na caça. Ele então pergunta como ela consegue energia e ela mostra um núcleo brilhante no peito, que fornece energia constante, dispensando a necessidade de se alimentar. Mesmo assim, ela confessa que gosta de comer só pelo prazer. O Akira então se aproxima curioso. Ela o encara com seriedade e avisa que ele deve ser responsável por tudo que toca, o que deixa ele todo sem jeito. Ele tenta disfarçar o constrangimento e muda de assunto, puxando conversa com Amuro sobre o livro que ela carregava, já sabendo que era proibido. Promete que não vai tirá-lo dela, ele só quer dar uma olhada. A garota então mostra o livro explicando que era de seus pais, que eram ilustradores. Ela sonha em desenhar para manter o legado deles vivo, e também o de seu primo, que acreditava que ela conseguiria. As palavras de Akira a emocionam profundamente, mostrando quanto isso significa para ela. No dia seguinte, eles chegam a uma cidade. O Akira fica tenso com os guardas da UEL, mas Ayaguri diz que não conhece os rostos deles, então seria tranquilo passar despercebido. Para a surpresa do Akira, tudo realmente ocorre melhor do que ele imaginava. A Ayaguri então comenta que vive daquela forma há mais de 150 anos. Mesmo com um pouco de fome, eles acabam indo para as barracas de comida, e o Akira se espanta ao ver como Ayaguri devora tudo que vê pela frente. Mesmo assim, ele comenta que não gosta de ver como as pessoas precisam ciscar para conseguir alguma coisa. Ayaguri retruca que ele precisa se acostumar, porque a justiça muda com o tempo. Enquanto ele se levanta para comprar mais comida, alguns guardas aparecem e o cercam, apontando as suas armas. Eles avisam Ayaguri de que se ela se mover, o humano vai pagar caro. Submetem o Akira até que um homem estranho se aproxima e se apresenta como Marlon. Ele afirma saber tudo sobre o garoto do passado e sobre o androide, ambos com o mesmo rosto de Joe e Yumi, e ordena para que eles se rendam. Nesse momento, Amuro corre até Marlon, que a elogia pelo bom trabalho, dizendo que ela tinha conseguido enganar o Akira completamente. A garota congela de arrependimento. Marlon promete devolver os livros dos pais de Amuro, falando com ela como se estivesse cumprindo um acordo, mas com um sorriso cruel revela que os livros proibidos haviam sido queimados há muito tempo. Ele diz que mentir era necessário e logo a empurra ao chão, ordenando aos guardas que lhe deem o mesmo castigo que deram aos seus pais. Quanto a Ayaguri, ela seria levada, o que garantiria a ele uma boa promoção. Amuro, tomada pela raiva, ataca Marlon com um golpe certeiro, conseguindo distraído. Ayaguri aproveita a chance para pegar o Akira e em segundos já estão longe dali. Marlon, furioso por ter perdido o alvo, desconta chutando Amuro e a culpa por ter estragado tudo. No entanto, percebe que ela ainda carregava o livro, que segundos depois é arrancado de suas mãos e queimado diante de seus olhos. Amuro chora desesperada, gritando para que parem, mas é em vão. Enquanto isso, o Akira insiste que eles devem voltar para ajudar a garota, mas a Ayaguri se recusa, lembrando que ela os traiu e zombou deles. O Akira diz que Amuro foi manipulada e que não podem deixá-la sozinha, afinal ele mesmo a encorajou a seguir o seu sonho, sem imaginar as consequências. E Ayaguri fria diz que tem princípios que não pode quebrar, e então provoca, pergunta se ele se casaria com ela caso ela salvasse Amuro. O Akira se irrita e responde que ela é, no fim das contas, apenas um androide, deixando Ayaguri chocada com suas palavras. Fala, meu mano, antes de começar o resumo, eu tenho um recado especial e muito importante pra te dar, mano. Eu passei 3 meses criando um projeto de passar 100 dias em um jogo chamado Valheim. Pra isso eu criei um canal secundário e hoje eu postei o primeiro vídeo lá, mano. Deu muito trabalho pra fazer esse vídeo, então se você gosta de um conteúdo de jogos, eu o convido a assistir esse meu conteúdo, mano. Demorou muito pra fazer e eu fiz com todo o meu carinho e amor, porque eu simplesmente queria muito fazer esse projeto. Tamo junto e o link vai estar na descrição. Depois de algumas horas, a Amuro está encadeada numa cela, chorando de saudades dos seus pais, mas então ela ouve uns gritos e o nosso prota entra, dizendo que veio resgatá-la. Alguns segundos depois, ela fica sem entender porque ele está ali, já que ela os traiu, mas nesse momento a sirene de alarme dispara e os guardas começam a procurá-los. Quando são descobertos, o nosso prota começa a correr com Amuro, usando seu bastão elétrico para nocauteá-los e abrir caminho até a saída, mas então eles ouvem a voz de Mario, que diz que eles não podem escapar, já que um grupo de guardas o cercou. Nesse momento, o nosso prota leva uma descarga nas costas, caindo no chão, enquanto Mario diz que lamenta perder o androide, mas que ao menos conseguiu a relíquia, que também é importante. O Akira então usa o bastão para se libertar e segura Mario, exigindo que ele liberte Amuro. Assustado, Mario manda os guardas castigarem Akira, que é golpeado enquanto Amuro fica com medo, dizendo que eles não podem machucá-lo. O nosso prota então lembra a Amuro que ela não deve se entregar, pois ainda tem um sonho para alcançar. Mario zombando diz que parece
parece que ela se importa muito com o bem-estar de Hildegard, mas isso é uma pena, pois eles vão reiniciar o sistema dela para que ela obedeça sem questionar. Quando o dispositivo é colocado na cabeça de Amuro, Yaguri chega e, irritada com a atitude, começa a derrotar vários guardas. Mario então ordena que capturem, mas Yaguri com agilidade nocauteia mais guardas, impressionando Amuro, que vê como ela é uma lutadora incrível. Com um único golpe, Yaguri destrói as almas dos guardas e eles fogem apavorados. Até Mario tenta disparar, mas Yaguri bloqueia os tiros com o seu escudo e com um poderoso chute manda Mario para dentro de um prédio. O Akira então pergunta a Yaguri o que aconteceu com seus princípios, e ela confessa que decidiu que salvar Amuro seria útil para o seu objetivo. O nosso prota sorri, dizendo que ela poderia ter feito isso desde o começo, mas agradece muito pela ajuda. Algumas horas caminhando e se afastando da base, eles fazem uma pausa. Yaguri entrega as coisas da Amuro para que ela se troque, e nota algumas cicatrizes em suas costas. Ao colocar a mão sobre as cicatrizes de Amuro, a dor diminui instantaneamente, o que a surpreende. O Akira, curioso, pergunta o que ela usou, e Yaguri apenas responde que é algo super secreto. Amuro então pergunta se pode tirar o código tatuado do seu corpo, e Yaguri avisa que isso será doloroso. Mesmo assim, Amuro aceita, pois não quer mais carregar aquela marca. Quando o procedimento é feito, ela sente uma dor intensa por um momento, mas logo desaparece. No lugar da tatuagem surge um desenho de uma ave, o que a faz sorrir feliz, pois isso agora lembra dos seus pais e sente que finalmente está livre. Com emoção, Amuro diz que tomou uma decisão, quer formar um Eli junto com eles dois, o que deixa o nosso prota surpreso. Ela responde que isso pode ser discutido depois, mas não tem problema algum se ela se juntar a eles para viajar, já que ela pode continuar melhorando seus desenhos e aprendendo mais sobre os seus pais. Yaguri também concorda que ela se junte a eles, mas avisa para ela não tentar enganá-la de novo. Depois de um tempo, eles chegam a uma cidade e o nosso prota fica surpreso ao ver vários veículos. Também percebe que há homens armados, e Yaguri explica que estão celebrando um evento para arrumar parceiros, com muitas pessoas participando, mas Amuro diz que não precisam se preocupar com isso, pois já tem seus parceiros. É então que Yaguri revela que vai se casar com Akira. O nosso prota, porém, responde que isso não vai acontecer tão facilmente, porque as coisas não podem ser levadas a sério sem um grande amor. Por isso, ele ainda está em busca de Toa, já que fez uma promessa. As garotas então respondem que vão mostrar que o amor delas é real ao participar do concurso, provando que nunca sentiriam o mesmo por outra pessoa. Naquela noite em um armazém, Kalkron estava finalizando um negócio com um tenente. Eles estavam conseguindo boas armas, e ele estava bastante feliz porque o acordo saiu exatamente como esperavam, mas no meio da negociação, a sua irmã chega com vários soldados e apontando as suas armas para todos, e isso faz um dos guardas de Krakow entrar em pânico, enquanto a sua irmã Fides avisa que, segundo a investigação, havia um traidor entre eles. Quando o traidor percebe que foi descoberto, tenta atacar Kalkron, mas ele usa uma das armas para executá-la ali mesmo, na frente de todos. Agradecendo a irmã pela preocupação, ele diz que estava tudo sob controle e revela que esse não era o único traidor. A responsável por vários projetos estava desviando uma boa parte do dinheiro das receitas. Ordena que ela seja levada para ser julgada, deixando os homens ao redor em choque. Alguns minutos depois, os dois irmãos se encontram com seu pai, Urus, que começa a falar sobre como alguns anos atrás havia muito mais pessoas sentadas à mesa, mas agora só restavam os três. Ele lamenta que perderam a união que os caracterizava e diz que qualquer um dos dois que queira sucedê-lo no poder deve provar que é capaz de reviver essa união e formar uma família. Ambos compreendem isso, mas é Fides quem promete ao pai que será a próxima sucessora, pois logo encontrará um parceiro. No dia seguinte, o nosso prota acorda e as meninas dizem que irão ao festival se inscrever. O Akira lhe deseja boa sorte e começa a pensar no que pode fazer enquanto a noite não chega. Então ele sai para dar uma volta e ouve rumores de que os herdeiros da família Lotano também estão participando do festival, o que o surpreende e assusta ao saber que eles controlam a cidade, sendo comparados a uma máfia. Algumas horas depois, Amuro já estava no festival e alguns perguntam por que ela se inscreveu, embora achasse incrível que ela o tenha feito só para provar que sente pelo nosso prota. Por outro lado, Yaguri não faz questão de socializar com os outros, mas a sua atitude fria tem um efeito contrário ao esperado, já que várias pessoas tentam se aproximar dela. O nosso prota que chegou ao local observa Kraukon e sabe que precisa evitar que ele se aproxime de Yaguri ou de Amuro, para que as suas vidas não corram perigo. Fides, por sua vez, rejeita todos os candidatos que se aproximam, descartando uma longa fila. Ela fica irritada porque nenhum deles tem o que é necessário para ser aceito, e explica aos seus companheiros que ela precisa ser
a líder da família para provar que pode controlar toda a cidade, mas não pode escolher qualquer um. Então o seu irmão chega e pergunta se ela ainda não conseguiu encontrar alguém, dizendo que sendo tão fria e calculista, não acredita que ela consiga alguém realmente adequado, pois deveria confiar no amor acima de tudo. Fides responde apenas que ele está tentando apressar o poder de seu pai e sai irritada porque ele não ouve seus sentimentos, enquanto Kraukon sorri sabendo que tem vantagem. Alguns minutos depois, o nosso prota se surpreende ao ver que Aguri parece estar bem afetada pelas bebidas, algo que não esperava. A Amuro se alegra ao vê-lo por ali e o nosso prota se distrai conversando com ela, perdendo a vista de Aguri, o que o deixa preocupado e começa a procurá-la. Enquanto faz isso, ele acaba esbarrando em Fides e derrama parte da sua bebida. Ele se desculpa, mas não acredita que existam lenços naquela época para limpá-la. Ela, curiosa, pergunta o que ele quer dizer com isso e o leva para um lugar mais reservado. A Amuro então pede para que Fides não faça nada de mal a Akira, pois ele não sabe de muitas coisas, já que vem do passado. Fides fica surpresa e pergunta como isso é possível, e o nosso prota explica que ele acordou em uma cápsula criogênica. Ela então entende que ele é o rapaz sobre qual falam tantos rumores, mas acha que ele é a melhor opção e propõe que formem um L, deixando-o surpreso. Ele se recusa, dizendo que não ama ela, mano, mas a Fides nega, afirmando que na situação deles o mais importante é o status, e promete protegê-lo do Zawel, já que ela também tem problemas com essa organização. Ela diz que o amor é algo muito mais complicado de conseguir. Nesse momento, algumas pessoas começam a comentar sobre Kalkron, dizendo que ele finalmente encontrou um parceiro, o que deixa Fides surpresa. Ela corre para olhar e o nosso prota, ainda mais surpreso, pergunta se aquele é o homem que ela ama, o que a deixa envergonhada. Ela tenta negar, mas a sua atitude acaba confirmando tudo, e ela confessa que isso é proibido, já que seu pai jamais aceitaria que ambos os irmãos iniciassem um Eli, o que deixa o nosso prota ainda mais perplexo. O que o mais o surpreende naquele momento, no entanto, é ver Kraukon, que naquele momento se ajoelha diante de Aguri, pedindo que ela aceite formar um Eli com ele. Depois do evento, já no quarto da pousada, Amaru perguntou se Yoongi iria mesmo aceitar o convite do cara, já que ela tinha dito que queria casar com Akira. A androide então explicou que casamento era uma relação social, romântica e financeira entre um homem e uma mulher. Amaru achou isso meio complicado, tipo ter sentimento só por uma pessoa, e ainda perguntou o que acontece se você começar a gostar de outra. Yoongi garantiu que só tinha olhos pro Akira. O problema é que aparentemente ele também só tinha olhos para outra mulher, e que não era ela. E no dia seguinte, Lantano descobriu que o filho tinha arranjado uma parceira para fazer parte do ALC, então já esperava que ele fizesse um filho o quanto antes para garantir o futuro da família. Enquanto isso, Fides desabafava com Kenshin, o cavalo, dizendo que a cidade toda estava fofocando sobre o relacionamento do irmão, como se o casamento dele já tivesse sido decidido, o que não era verdade. Nesse momento, o braço direito do chefão apareceu para perguntar sobre o dia anterior, e o chefe garantiu que já tinha arrumado seu próprio par. Falando nisso, Yoongi contou pros companheiros que tinham um encontro marcado com Kalkran. Obviamente, Akira e Amaru acharam a pior ideia do mundo, mas a androide preferiu aceitar, só para entender na prática o que esse tipo de envolvimento significava. Pois bem, o Kalkran apareceu na porta da pousada com um buquê enorme para comemorar a ocasião. Olhando as margaritas, a Yoongi perguntou se aquilo simbolizava amor verdadeiro, e Kalkran respondeu que não esperava nada menos de uma androide. Akira e Amaru ficaram em pânico quando perceberam que o mafioso sabia que ela era um robô, então o garoto quis saber o que ele realmente pretendia com tudo aquilo. O Kalkran ia responder, mas parou no meio da frase quando viu alguém conhecido. A Fides apareceu na pousada para buscar o amado. O Akira perguntou para onde eles iam, e ela respondeu que era um encontro, claro, afinal eram parceiros de ALC. Ao ouvir isso, a Yoongi e a Amaru correram até o cara para pedir explicações. O Kalkran, por outro lado, sugeriu que todos saíssem juntos, assim poderiam espiar os seus inimigos de perto. Quando o mafioso mostrou o carro, o Akira e os outros ficaram de queixo caído. Ele explicou que tinha uma certa influência interna, por isso todo tipo de suprimento e informação vinha direto de Tóquio com aquele veículo. Ao ouvir o nome, o Akira logo quis saber tudo sobre Tóquio, mas Kalkran não ia dar informação de graça. Disse, no entanto, que poderia soltar alguma coisa se a viagem fosse divertida. Sem ter opção então, o nosso prota entrou no carro, e o Kalkran anunciou o começo do encontro duplo. No primeiro destino, Amaru saiu correndo toda animada, enquanto o homem de terno observava os casais de
de longe. O Akira perguntou onde estavam e a Fides explicou que era um distrito comercial. Os olhos de Yoongir se prenderam num colar de uma barraca e o parceiro comentou que havia uma variedade enorme de pedras preciosas por ali e que aquela combinava perfeitamente com ela, então queria dar de presente. Quando Kalkran percebeu o olhar atravessado de Akira, sorriu de uma forma debochada. Já Fides, impaciente com o comportamento do garoto, jogou 3 caixas de compra no colo dele e avisou que ainda tinham mais paradas ali pela frente. Andando à frente, Amaru comentou que o Akira não devia ter aceitado esse encontro, mas o Akira lembrou que aquele membro da família Lotano provavelmente tinha informações valiosas. Além disso, ele não podia deixar Yoongir sozinha com esse cara. Do outro lado, a Yoongir puxou Kalkran de lado para reclamar que esse encontro duplo tinha sido uma péssima ideia. O cara achou que ela só queria deixar o suposto noivo com os ciúmes, embora nem soubesse que a irmã tinha convidado o Akira pro ALC. Aliás, Yoongir deixou claro que a Fides agora era sua inimiga número 1, mas o Kalkran disse que apesar de tudo, parecia que o plano estava funcionando. Yoongir até concordou, afinal tinha sido exatamente o que ele dissera na noite anterior. Depois do festival, enquanto bebia vinho até tarde, a androide não conseguiu conter as emoções, se é que dava pra chamar assim. Quando Kalkran tropeçou nela e perguntou se estava tudo bem, ela se levantou furiosa e gritou se parecia que ela estava bem. O que veio depois foi um show de desabafo, e no meio disso ela acabou revelando que era uma androide, achando que esse era o motivo do homem que amava não retribuir os seus sentimentos. O Kalkran ficou chocado por ver um robô no lugar daqueles, e ainda mais por ela usar palavras como amor verdadeiro com tanta emoção. Por isso ficou curioso para entender melhor aquela história. Desde então achou que talvez Yoongir e Akira precisassem dar uma apimentada na relação para ver se as coisas andavam. Yoongir quis saber o que ele queria com aquela proposta de ALC falso, e ele confessou que só queria ver até onde iria uma relação entre humano e androide, coisa que para ele era impossível. Mas se ela conseguisse provar o contrário, ele queria ver com os próprios olhos um casal de tolos tentando viver no tal amor verdadeiro. No meio disso, vendo a Amaru encantada com uma caixa de tintas, o Akira bancou o bonzinho e comprou pra ela, o que deixou a garota super feliz. Já a sua parceira de encontro ficou se perguntando se não ia ganhar nada, e ao virar a esquina e ver o Akira dando uma flor para Fides, a Yoongir tratou de mostrar a sua insatisfação bem de perto. Tentando levar um encontro mais a sério, o Akira sugeriu ir a uma biblioteca, fingindo que queria dar um ar mais culto ao passeio, mas na verdade querendo aprender mais sobre aquele mundo. Sem perder tempo, o Akira achou o código de leis da cidade e se interessou pelo conteúdo, mas Fides avisou logo que aquelas leis eram inúteis. Se dissessem que o céu era verde, então ele nunca teria sido azul. Ao saírem da biblioteca, Amaru correu na frente de novo, obrigando todos a irem atrás para não perderem a garota. No meio da confusão, enquanto procurava Fujona sozinha, a Fides se perguntou como tinha passado de chefe da máfia pra babá. Fazendo uma pausa, aquela brincadeira de esconde-esconde fez a Fides lembrar dos tempos em que jogava assim com o irmão quando eram crianças. Naquela época, o Kalkran era um chorão, enquanto ela já era bem mais madura, prometendo protegê-lo quando se tornasse chefe da família. Por coincidência, quando voltou à realidade, deu de cara com o irmão, que curiosamente também lembrava das brincadeiras de infância. A verdade é que pouco tempo depois dessa fase, eles pararam de se falar. O Akira, que procurava Amaru por perto, acabou vendo os dois discutindo na esquina. Lembrando dos velhos tempos de esconde-esconde, o Kalkran comentou que a irmã sempre foi boa nesse jogo, e no momento nostálgico a enrolou no lençol como faziam anos atrás. O clima ficou meio quente e emocional demais, então a Fides virou as costas e foi embora antes que a coisa fugisse do controle. A partir dali ficou mais claro do que água pro Akira que havia algo entre os dois. Falando nisso, quando ele viu que a Yoongir estava com um colar novo, ele não conseguiu esconder a cara de poucos amigos. Franziu a testa e perguntou o que aquele acessório significava. Essa reação foi a melhor coisa na vida da androide, já que agora podia esfregar na cara dele que estava com ciúmes. O Akira retrucou que mesmo que estivesse, a Yoongir nunca entenderia o que é amor. E irritada, ela lembrou que só tinha aceitado aquele encontro horrível para tentar aprender o que esse sentimento realmente significava. Mais tarde, os casais voltaram pro carro para continuar o passeio, mas um dos pneus furou. Enquanto o Akira trocava o pneu, o Kalkran ficou intrigado com o fato dele saber fazer aquilo. Na família Lantano, um herdeiro só precisa aprender uma coisa desde o nascimento: dedicar a vida à família, e isso inclui o tal do ALC. O Akira então aproveitou para perguntar se o mafioso gostava mesmo de Yoongir, e ele respondeu que achava ela bem interessante. O Kalkran quis saber o motivo da pergunta, imaginando que o moleque podia ter algum interesse na androide, mas o nosso prota revidou perguntando sobre Lantano e Fides. Enquanto isso, deixou cair uma porca e se abaixou para pegar. O Kalkran então perguntou o que ele achava da Fides, dizendo que abençoaria qualquer um que se tornasse parceiro dela. Nesse instante, ele deu um leve
chute no macaco que segurava o carro, fazendo Akira sair debaixo do veículo num pulo de puro desespero. O Kalkran então completou dizendo que por outro lado mataria qualquer um que partisse o coração da irmã. Enquanto isso, as três mulheres resolveram dar uma volta. A cada passo, a Youngir mostrava sua frustração por ainda não ter encontrado tal amor verdadeiro, enquanto Fidges, fria como sempre, dizia que não acreditava nessas bobagens. De repente, um container quase caiu em cima de um trabalhador no porto, mas Youngir correu e o impediu com uma velocidade e força impossíveis para o humano. Ao ouvir isso, a Fidges teve certeza, aquela mulher era uma androide, e sabendo que androides não podem ter filhos, ficou se perguntando o que Kalkran queria com ela. Quando nosso Proto e o Kalkran chegaram correndo por causa do barulho, a Fidges fugiu sem pensar, tomada por sentimentos que nem sabia como expressar sobre o irmão. Ela lembrou de quando eram pequenos, quando tentou bancar a certinha, mas o irmão perdeu a paciência e jogou na cara dela que já tinha visto morrendo de medo de várias coisas, e até dizendo que não queria ser a chefe da família. Foi aí que ele prometeu que se tornaria chefe no lugar dela para mudar o destino de Latano e fazê-la parar de chorar. Quando Akira a alcançou, a Fidges confessou que o Kalkran seria o chefe melhor do que ela, porque apesar das aparências, ele era um cara carismático, inteligente e de bom coração. Na infância deles, uma criança que não tem perfil de líder é jogada pros lobos, e a rivalidade entre irmãos sempre foi a regra. Mesmo assim, o Kalkran sempre deu um jeito de proteger todos, arranjando empregos pros irmãos e ajudando quando podia. Ainda assim, a Fidges acreditava que devia ser ela no comando, já que liderar os Latano era uma carga pesada demais para um garoto tão doce quanto o irmão. Enquanto isso, depois de ver a Youngir salvando o trabalhador, um dos agentes de Latano avisou o chefe da família que o androide Joel tinha sido visto em ação e que o filho dele tinha comprado equipamentos dessa organização recentemente. Latano achou que Kalkran estava metido nisso e decidiu resolver pessoalmente. Mais tarde, Kalkran fechou o restaurante da família para terminar a noite com os outros. Aproveitando o momento, o mafioso perguntou se Youngir queria mesmo formar um ALC com ele. O Akira e a Maru ficaram tensos, e quando Fidges ia falar, a própria Youngir admitiu que tinha sido um erro tentar validar o amor dela num encontro tão esquisito, e que precisava encontrar o amor verdadeiro do próprio jeito. O Akira aproveitou para pedir que Fidges e Kalkran também fossem sinceros sobre o que sentiam, mas o momento foi interrompido quando Latano apareceu com dezenas de homens armados. O patriarca viu os filhos juntos e confirmou suas suspeitas. Os dois sempre tiveram uma certa química, acusou-os de planejarem ficar juntos, não terem filhos e matá-lo para assumir o poder. Além disso, Latano acusou o Kalkran de ter comprado um androide no mercado negro de Joel e escondido isso dele. Percebendo que a situação ia azedar, o nosso prota olhou para a única pessoa que podia salvar o grupo, mas Youngir já estava praticamente namorando uma garrafa. O Kalkran tentou explicar que as armas tinham sido compradas só por precaução e que a androide se envolveu porque achou que o irmão ia declarar guerra contra ele. Fidges ficou aliviada, mas Latano decidiu encerrar tudo de uma vez. Jogou um revólver para a filha e mandou ela matar o irmão para finalmente assumir a chefia. O Kalkran disse para ela fazer isso logo, senão os dois morreriam. Tensa, a Fidges segurava a arma com força, até que o Akira se levantou e pediu para ela não fazer aquilo. No meio da confusão, o Kalkran pegou o revólver das mãos do irmão e atirou no pai, mas acabou acertando um capanga que estava na frente. Latano então deu a ordem para matarem todos, menos a androide, já que ela estava bêbada. Cansada daquele barulho todo, a Youngir lançou um processo de desintoxicação para eliminar o álcool do sistema. Segundo ela, a Terra Boss tem o direito de se soltar de vez em quando, mas como Latano e seus homens resolveram estragar o momento, agora iam pagar caro por isso. De repente, o Akira percebeu um Zapper escondido no canto pronto para atirar na androide. Ele se jogou na frente dela e acabou levando um tiro nas costas. Naquele instante, o Kalkran acaba com o inimigo e a Guri corre até o nosso prota usando a sua cura, reclamando por ele ter se colocado em risco para protegê-la. O Akira só fica feliz por ver que ela está bem, mas algo muda dentro da Yaguri. Agora ela quer acabar com todos por terem ferido nosso prota. Quando se levanta com aquele olhar assassino, o Akira pede que ela não os mate e ela se acalma um pouco, aceitando o pedido, mas pede a Kalkran que se afaste porque ela mesma vai cuidar disso. O garoto ainda alerta sobre o pai, dizendo que ele é muito perigoso. Mesmo assim, a robô solta uns drones que atacam os outros homens, e quando Urus tenta acertá-la, ela desvia com facilidade. Ele diz que no fim ela vai acabar obedecendo, o que só deixa a Yaguri ainda mais irritada, afinal isso seria um
um insulto para um androide. Com agilidade, ela acerta vários golpes para deixá-lo inconsciente, dizendo aos dois irmãos que agora é com eles, cuidem de Urus, enquanto ela vai ajudar o Akira. O Calcrum e a Phidias avisam o pai que conquistaram o direito de serem herdeiros da família e que vão assumir o posto com orgulho. Nisso, numa lembrança do passado, a Towa aparece trabalhando sem descanso, mesmo depois de 24 horas acordada. Ela queria criar uma máquina que o mundo nunca tivesse visto, mas ainda tinha uma dúvida: será que uma inteligência artificial poderia amar um humano? Afinal, teoricamente, elas não sentem nada. Quando o Akira acorda, vê confuso que Aguri está debaixo do cobertor. Ao perceber que ele despertou, ela o cumprimenta e mostra suas duas pulseiras combinando, estilo de casal. Nesse momento, Amuro entra toda animada para ver que ele está bem e conta que ele dormiu por uma semana inteira. O Akira fica chocado, mas já não sente dor, só uma pequena cicatriz. Calcrum e Phidias também aparecem felizes pela recuperação e o Akira agradece especialmente a Aguri pelos cuidados. O Calcrum, por sua vez, traz comida e explica que enquanto ele estava inconsciente, eles resolveram as coisas com o pai, que decidiu se aposentar após a derrota. Agora, a Phidias seria a nova chefe e ele apoiaria ela nessa nova fase da família. Eles pedem desculpas por terem envolvido o Akira, mas ele fica contente que tudo terminou bem. Algumas horas depois, na nova sala da chefe, o Akira comenta que seu principal objetivo é chegar a Tóquio o quanto antes. Calcrum sugere uma parada no resort que pertence à família, tem águas termais e tudo. O Akira não se anima muito, já que quer ir direto para Tóquio, mas com a insistência das duas meninas ele acaba cedendo. O Calcrum ainda diz a Ayaguri para não se apressar, porque o amor verdadeiro aparece quando a gente menos espera. No dia seguinte, eles seguem viagem e o Akira se surpreende ao ver que o motorista é o Muro, que diz estar fazendo isso para ganhar a vida. Ao chegar ao resort, a Muro entrega a ele um retrato desenhado por aquele homem e o Akira fica impressionado, dizendo que ela tem talento para virar uma grande artista. Ele fica meio pensativo com isso e quando chegam ao resort ficam boquiabertos com o tamanho do lugar. Logo na entrada, eles veem duas garotas discutindo com o rapaz e o nosso prota acha que é briga de casal e quando ele tenta intervir, ele leva um soco na boca que o apaga na hora. Minutos depois, a garota pede desculpas e o nosso prota diz que tá bem. Ele pergunta a Yokotara o que estava acontecendo e por que aquelas duas estavam brigando com ele. O garoto explica que só estava tentando apartar a briga, o que deixa o Akira surpreso. Jizai se desculpa novamente, dizendo que é a dona do resort e que a outra é a sua amiga Ezuelshi. Elas discutiam porque a Jizai tinha prometido largar o trabalho com a Oel para ajudar a administrar o lugar, mas sempre arruma desculpas para sair em missões. Yokotara tenta acalmar a situação e Jizai, como forma de desculpa, oferece a Akira uma das suas melhores suítes, totalmente de graça. Quando chegam ao quarto, eles ficam maravilhados com a vista. Jizai comenta que o resort tem banhos mistos com uma lenda. Dizem que quem entra junto acaba se casando. As meninas logo ficam sem graças, já que era exatamente o que elas queriam provocar, mas o nosso prota recusa na hora, dizendo que não vai casar nem tomar banho misto com ninguém. Esse cara aí eu não sei não, mano, esse cara aí é meio esquisito. Então as garotas vão sozinhas. A Amuro percebe que a Yoguri está diferente e pergunta o motivo. Ela confessa que sente uma pressão estranha no peito sempre que está perto do Akira, e a Amuro diz que isso é amor, leu num livro e que ela devia contar a ele, afinal ela nunca fala sobre o que sente. Enquanto isso, o Akira analisa um mapa, confuso por reconhecer lugares e ao mesmo tempo se sentir perdido. A Yaguri se aproxima e pergunta no que ele tá pensando, mas ele sabe que é inútil falar, porque ela sempre diz que tudo é ultra secreto. Quando ele acaba perguntando sobre o que aconteceu com o mundo e sobre Towa, ela sempre repete a mesma coisa. Isso Yokotara escuta e se oferece para contar o que sabe. Ele revela que trabalhou por um tempo com a Oel, mas só como pesquisador e que hoje não tem mais nada a ver com eles. A Yaguri aceita que ele fale, contanto que o Akira descubra as coisas por conta própria. O Akira então pede que Yokotara conte tudo o que sabe sobre a Towa, e ele explica que tudo começou com a guerra das Yas que matou milhões e mudou o mundo. Towa foi quem salvou tudo ao criar os androides de combate chamado Outsider Series. A Oel sempre esconde essa parte da história para manter o controle. Quando as garotas chamam Yokotara, ele promete continuar depois, mas o nosso prota pergunta o que aconteceu com a Towa após a guerra. O Yokotara diz que ela e 6 sábios fundaram a Oel e depois desapareceram, e isso dá esperanças a Akira, mas Yokotara lembra que a guerra foi há 200 anos atrás, então provavelmente a Towa já morreu, e isso deixa o Akira devastado, mas isso aí é meio óbvio, não é? Mais tarde, ele ainda tá pensando nisso tudo e se recusa a acreditar que a Towa morreu. Se ele sobreviveu por tanto tempo, ela também pode ter sobrevivido. Ele resolve relaxar nas termas e até tenta nadar, mas acaba trombando com Yaguri. Os dois ficam super envergonhados e apesar do constrangimento, ficam ali olhando para o céu em silêncio. Enquanto isso, Amuro pintava um quadro quando Jizai e a Hana chegaram e começaram a discutir novamente, jogando a culpa
uma na outra. A Brina foi ficando mais tensa, até que a Amuro, apavorada, foge dali, dizendo que não quer um relacionamento tão caótico assim. Pouco depois, a Yaguri se aproxima do Akira e pergunta por que ele a protegeu, já que ela não podia ser ferida. Ele responde surpreso, enquanto ela o massageia em agradecimento. Disse que se sentiu bem sendo protegida. A Amuro chega reclamando por terem deixado ela de fora, o que diverte Yaguri. Quando saem dos banhos, o Akira percebe Jizai e Yukutara observando os dois e fica todo sem graça. Depois, o grupo se reúne e Amuro pergunta onde poderia desenhar. Yukutara e Aniwama indicam uma enorme cratera com uma vista linda, prometendo guiá-la até lá. O Akira então fala com o Yaguri, perguntando o que ela quer como recompensa por tê-lo curado, e ela, corada, responde que o que mais quer é um encontro com ele. Na manhã seguinte, o nosso prota sai para tomar um banho, mas ele acaba levando um susto ao encontrar Yukutara e Hanama já dentro das águas termais, o deixando completamente envergonhado, ainda mais quando eles começam a perguntar se ele está preparado para o encontro que terá com Yaguri. Alguns minutos depois, eles terminam de tomar o café da manhã, e a Yaguri, após agradecer, vai se trocar, surpreendendo bastante o nosso prota, já que normalmente ela sempre pede outra porção. A Amuro também lembra que naquela manhã, a Yaguri acordou dizendo que precisava conversar sobre algo importante, e a Amuro não esperava vê-la tão nervosa. Depois de um tempo, o nosso prota se despede de Amuro e Yukutara, já que eles vão sair por um momento, mas é Hanama quem o cumprimenta antes, comentando sobre o banho inesperado que tiveram mais cedo e quão musculoso ele é. Calma lá, meu padrinho, aqui não, calma lá. A Amuro, porém, fica bastante enciumada ao ouvir isso e avisa que quando voltar, eles terão uma boa conversa. O nosso prota tenta evitar mais mal entendidos, inclusive com a Jizai, mas nesse instante vê Yaguri se aproximar na entrada, vestida com Yukutaka. Ele fica completamente fascinado com o quanto ela está linda, mal consegue falar por causa do nervosismo, e a Jizai o repreende, sussurrando no seu ouvido, dizendo que ele precisa lembrar de tudo que estudaram na noite anterior, porque esse encontro tem que ser perfeito. No mínimo, ele deveria conseguir 1 ou 2 beijos, então ela espera que ele dê o seu melhor. Enquanto isso, Hanama comenta que quando chegarem ao topo do mirante, eles vão poder ver a enorme cratera, que tem uma vista incrível, mas avisa que agora é difícil ter acesso ao local, pois recentemente encontraram ali um depósito de minerais preciosos. É Yukutara quem deduz que a UEL esteja interessada nesses recursos, e Hanama confirma, dizendo que planejavam escavar toda a área, mas ela não permitirá porque sabe o valor que esse lugar tem para a Jizai, embora também não possa contar para ela os planos da UEL. É por isso que a relação das duas é sempre tão tensa. O nosso prota, por sua vez, está lá caminhando todo envergonhado ao lado de Yaguri, sem saber muito bem sobre o que conversar, e esse aí é um problema que todo mundo tem no primeiro encontro, né? Principalmente nós homens. Aí tá aí. Ela, porém, pergunta se ele tem algum bom plano para eles fazerem juntos, e o Akira confirma. Primeiro, quer comprar algo para ela comer, já que percebeu que ela mal tocou no café da manhã. A Yaguri fica muito envergonhada, mas o seu estômago a entrega, e ela acaba comendo, feliz pelo sabor da comida, que realmente era incrível. Enquanto caminham, a Yaguri observa algumas flores lindas no caminho e reclama com Akira, lembrando que ele uma vez deu uma flor para Fides. O Akira fica impressionado por ela ainda lembrar tão bem daquilo, então para compensá-la, ele compra um sorvete em formato de flor, certo de que ela gosta mais de comida do que de flores, e assim ela pode aproveitar as duas coisas ao mesmo tempo. Mas ao notar o pingente que a Yaguri usa, o Akira é inundado por lembranças. Enquanto isso, Amuro continua desenhando o cenário ao seu redor e se recorda do pedido de Yaguri. Ela explicou que teria um encontro com Akira, e Amuro ficou animada, pensando que iriam os três juntos, mas a Yaguri pediu que deixasse ela ter um tempo a sós com Akira, e a Amuro aceitou, embora no fundo também quisesse passar tempo com os dois. O nosso prota segue caminhando ao lado de Yaguri pela floresta, quando uma das sandálias dela se rompe. O Akira imediatamente se inclina para ajudá-la, deixando a guria surpresa. Normalmente ela não se importaria tanto por estragar uma sandália, mas o Akira usa um pedaço de tecido para consertá-la, e esse gesto deixa a Yaguri emocionada, achando o detalhe extremamente carinhoso. O Akira também fica encantado com o olhar dela, ele nunca tinha percebido o quanto ela era bonita. Chega até dizer isso em voz alta, fazendo a guria corar por completo. A Amuro, por outro lado, admite aos meninos que no começo achou certo deixá-los sozinhos, mas agora sente uma forte pressão no peito. Não gosta de ver os dois se divertindo só entre eles. Yukutara explica que isso se chama ciúmes e inveja, e ela precisa confessar o que sente para Yaguri e Akira, porque é disso que o amor é feito, dizer a verdade, mesmo que pareça egoísta, às vezes é a melhor decisão. Então ele pergunta a Hanama o que ela pretende fazer
fazer sobre a Jizai. Alguns anos antes, a Toa consertava o robô que o nosso prota havia lhe dado, enquanto conversava com a sua assistente, que comentava sobre o aparente carinho que a Toa sentia pelo robô. Toa então questiona se uma IA poderia amar um ser humano. A assistente nega, dizendo que é impossível ter sentimentos sem um corpo e sem a capacidade de expressá-los, mas Toa acredita que não é assim. Quando alguém é especial para você, emoções surgem naturalmente e podem evoluir até ultrapassar limites, e isso é algo que a Guri sempre carregou dentro de si, lembrando até hoje daquelas palavras. O nosso prota e a Guri chegam a um lugar que ele considera belíssimo, e ele brinca perguntando se foi ela quem causou aquela grande destruição no passado. A Yaguri confessa que na verdade foi ela e Yumi, revelando que são irmãos. A Yaguri, envergonhada, pergunta o que ele pensa sobre ela ser uma arma criada para destruir IAs, mas o Akira responde dizendo que ela dormiu durante todo esse tempo e os lugares destruídos ainda parecem irreais para ele. Além disso, não se importa com a sua natureza, já que ela salvou a sua vida várias vezes. A Yaguri lembra que ainda é uma arma, mas o nosso prota afirma que isso não importa. Para ele, ela continua sendo a mesma Yaguri de sempre. Ela sorri, lembrando de que aquilo é um encontro, então muito feliz pede novamente que ele se case com ela. O Akira ri, dizendo que sua vagabunda, eu nunca te amei. Fazia dias que ela não repetia esse pedido. A Yaguri, ainda mais animada, diz que precisam tirar uma foto para nunca esquecer daquele dia. Enquanto aguardam um temporizador, a Yaguri comenta que é o momento perfeito para ele beijá-la, deixando o nosso prota completamente surpreso, mas ela ri divertida, confessando que o ama demais. E assim a foto é tirada, capturando a expressão surpresa dele e os sentimentos de ambos, que são mais do que evidentes. Alguns minutos depois, eles voltam para o hotel, onde a Jizai os recebe toda animada perguntando como foi o passeio, mas quando vê que Hanama também está ali, a atitude dela muda na hora, e a garota corre direto para a Jizai porque precisa contar algo importante. Ela revela que a Oel encontrou minerais perto da cratera e que por isso estavam construindo uma mina. Se não fizerem algo logo, todo aquele lugar também será destruído e usado para mineração. Isso deixa a Jizai completamente surpresa, e Hanama explica que ainda está na Oel porque tentou de tudo para impedir isso, mas não conseguiu, e sabe quanto aquele lugar significa para ela. Entre lágrimas, a Jizai reclama por Hanama ter escondido algo tão sério e diz que ela merece um tapa, então a menina até fecha os olhos pronta para apanhar. Mas em vez disso, a Jizai dá um beijo carinhoso nela, pedindo que nunca mais carregue esse tipo de peso sozinha, que tudo deve ser resolvido pelas duas juntas. E todos os curiosos que estavam observando ficam de boca aberta, vendo como aquela discussão terminou. Algumas horas depois, a Amuro chama Yaguri para conversar em particular, dizendo que os viu lá no meio do rally rola e que se arrependeu de ter deixado eles sozinhos, mas admite que quer estar com eles no meio disso tudo e não quer ser deixada de lado. A Yaguri então responde que foi justamente por isso que pediu que ela desse um pouco de espaço, e ainda comenta que já está com a vantagem na questão do casamento. No dia seguinte, o grupo parte bem animado, principalmente porque as duas meninas fizeram as pazes, mas o nosso prota estranha ao ver Yukutara esperando por eles, e o garoto diz que também está atrás de algo e pergunta se pode se juntar ao grupo, dizendo que pode ser o guia deles, já que conhece a região de ponta a ponta. Nos dias seguintes, eles continuam avançando com a ajuda de Yukutara por várias cidades, e o nosso prota percebe uns comportamentos estranhos do garoto, que confessa estar interessado no relógio inteligente dele. O Akira então deixa o relógio com ele para ver se encontra algo útil, mas quando chegam ao destino, Yukutara devolve o relógio dizendo que não achou nada demais, mesmo sabendo por dentro que viu algo incrível. Enquanto isso, o nosso prota e as garotas ficam impressionados com a cidade de Sedai, que é gigantesca. Yukutara comenta que a maior parte das informações do mundo está ali, e que depois da Oel é o melhor lugar para se achar qualquer coisa. Então ele pede que sigam até uma biblioteca conhecida como a Torre do Conhecimento, onde existem milhões de livros com todos os tipos de dados. Eles começam a procurar, mas a seção sobre a guerra e as IAs está praticamente vazia, o que deixa todos chocados, já que esperavam encontrar muito mais. Yukutara diz que a responsável da biblioteca provavelmente sabe de algo, e por sorte ele a conhece. Eles vão até ela, e a garota fica surpresa ao ver Yukutara, perguntando sobre os seus novos companheiros. O Akira então
então se apresenta e pergunta sobre os livros que procuram, mas a garota explica espantada que esse tipo de assunto é tabu e Yukutara sabe disso, mas começa a flertar com ela lembrando dos momentos do passado. Esse cara aí é safado, mano. Mesmo ela trabalhando para o El, ela acaba cedendo toda envergonhada e admite que esses livros nem existem mais, justamente por tratarem de temas proibidos. Depois de alguns minutos e um bocado de constrangimento pro nosso prota, eles saem da biblioteca, enquanto Yaguri repara que Amuro está meio abatido por não ter encontrado o que queria. O nosso prota então pergunta a Yukutara o que pretende fazer agora que não acharam informações nenhuma, e o garoto diz que precisam ir para Tóquio, que também tem muitos livros. Chegando à estação de trem, eles percebem que o último trem do dia está partindo e o próximo só sairia no dia seguinte. O Akira pergunta o que vão fazer durante tantas horas na cidade, mas Yukutara revela que tem muitas coisas boas para fazer. Os livros proibidos provavelmente ficam no depósito da biblioteca e é provável que estejam lá, e então mostra a chave que conseguiu pegar sem que ninguém percebesse, dizendo que podem entrar quando quiserem. Mas esse, meu mano, foi o resumo desse episódio. O episódio acabou, mano, e se você viu até aqui, você é brabo, comenta a palavra aí, livro, pra ganhar um coração, mano, eu sabia que você é foda. Tamo junto, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo aqui no canal, e também, se for possível, para vossa excelência, vosso excelentíssimo, meu rei aqui, por favor, hype o vídeo aí, mano, é de graça e ajuda demais o canal a engajar, a crescer. Um beijo no seu coração e lembre-se, o Drezzy Nimes ama você.